Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Vamos mergulhar mais fundo nessa noite? Quem está disposto? Às vezes nós pedimos a Deus mais intensidade, às vezes nós pedimos a Deus para ir no mais profundo. E muitas das vezes você falou isso em um tempo que você estava muito bem espiritualmente. Talvez no dia de uma pregação fervorosa, talvez no meio de um louvor. Talvez você na sua casa sozinho, lavando a louça, ou arrumando alguma coisa, lavando o seu carro, sei lá. E você conversando ali falou: Deus, eu quero ir mais profundo. Deus, eu quero ir mais além, eu quero mais de Ti. Só que aquilo que você abre no reino espiritual com o seu coração, com a sua mente, talvez você possa esquecer. Mas naquele momento que a palavra entrou no reino, Deus ele devolve uma resposta para você em uma proporção muito grande. Ele devolve para você em uma proporção que às vezes você fala: poxa, mas como assim? Por que Deus está me pedindo isso? Por que eu estou passando essa fase? Quero te lembrar nessa noite o que foi que você pediu para Deus. O que foi que você disse que queria de Deus. Porque às vezes o que você falou tem 10 anos atrás ou 15. Mas Deus ele não esqueceu. Então ele vem lapidando você em uma esfera que você às vezes não quer ser lapidado. Porque às vezes você começou a passar, você enfrentou batalhas do lado de Deus que outras pessoas não enfrentaram. Você pediu para comer um alimento mais sólido e pediu para parar de ser tratado com leitinho. Porque o apóstolo Paulo diz que o leite ele pertence às crianças, mas agora vós não sois mais crianças, vós sois adultos e precisa de um alimento sólido. Então aquele que atravessou esse nível também não pode querer ser tratado como um bebê no dia da solidão. Você tem que ser tratado como um adulto também. Vamos lá? Abra sua Bíblia comigo no livro de João, capítulo de número 6. Aleluias, glória a Deus. Seu tempo de danoninho passou, meu querido. Agora tem que ser um mocotó. Negócio mais bruto, mais forte. Feijoadona, Aleluias, glória a Deus. Tem alguém aqui comigo nessa noite? Você vai mergulhar mais fundo nessa noite? Você quer ir além? João 6, verso de número 60. João 6:60. Amém? Glória a Deus, aleluias. Tá gostoso hoje, igreja. Aleluias. Amém? Todos acharam? Diz assim, João 6,60. Portanto, muitos dos seus discípulos, ao ouvirem isso, disseram: dura é essa declaração, quem poderá compreendê-la? Quando Jesus percebeu em seu íntimo que seus discípulos estavam murmurando por causa das suas palavras, inquiriu-os: isso vos escandaliza? O que acontecerá quando virdes o Filho do Homem ascender para o lugar onde estava antes? É o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Entretanto, existe alguns de vós que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem iria trair. Você já traiu Jesus? Você já traiu Jesus? Eu já traí Jesus várias vezes e não faz muito tempo. Mas o problema é quando você permanece na traição. O que é trair? Trair é tudo aquilo que não exerce com obediência. Tem coisas que Deus pede de nós e nós negociamos. Tem coisas que Deus nos pede e nós procrastinamos. Tem coisas que Deus nos pede e nós não queremos atender de forma imediata. Vamos lá. 65. E continuou:
É por isso que eu vos tenho dito que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja concedido por meu Pai. Daquele mesmo momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andaram com ele. É por isso que muitos não suportam Jesus. É por isso que muitos começam a andar, mas quando chega nos dias difíceis, quando chega nos dias de ser tratado como adulto, eles recuam, eles voltam, dizem: por favor, traz o meu leitinho de volta, por favor, traz algo para eu ser cuidado, para eu ser abraçado mais uma vez. Vamos lá, verso 67. Então Jesus interpelou aos 12. É esse versículo aqui que eu quero, tá? Então Jesus interpelou aos 12: vós também não desejam ir embora? Então Simão Pedro respondeu a ele: Senhor, para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Sendo assim, nós temos crido e reconhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Para onde você vai nessa noite? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Para onde você planeja ir longe da presença de Jesus? Quais são os seus planos? Onde você acha que você vai estar assegurado? Jesus, ele começa a pregar e não é o Espírito que fala com Jesus, mas é a perspicácia dele, é a forma de ele conhecer pessoas. Ele olha assim e vê no espírito da pessoa que ela está murmurando daquela palavra, como se algumas falassem assim: quem é ele para poder querer cobrar isso de mim? Quem é ele para falar com essa força? Quem é ele para falar de forma tão enérgica, de forma tão abrupta comigo? Porque viam Jesus como alguém que poderia fazer milagre, mas não conseguiam enxergar como Jesus, Senhor da vida deles. Você consegue enxergar Jesus como o Senhor da sua vida? Ou apenas o que interessa a você são os milagres? Ou apenas o que interessa a você é uma cura, é um cargo, é uma posição? Aquele povo começou a dispersar, começou a sair. Mas entenda, pessoas foram embora, mas Jesus não mudou o discurso dele. As pessoas foram embora, mas as palavras de vida eterna permaneceu, continuou. Não mude o que Deus está pedindo a você por causa de pessoas. Não mude o que Deus está pedindo a você para você poder atrair pessoas para próximo. Eu quero orar com você. Ninguém pode ser e ninguém é mais importante que Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa vida. Ele merece toda a honra, toda a glória. Quando ninguém mais acreditava em você, Ele apostou todas as fichas em você. Quando ninguém mais acreditava em você, Ele entregou a própria vida dele por você, dizendo que você aceitaria essa morte, aceitaria a ressurreição dele. Meu Deus, nós estamos aqui, Pai. Interceda nesse momento, meu irmão. Movimente o ambiente, movimente a água. Ramada cantorolo cataralabadabaço. Sim. Aqui nós estamos, Jesus. Fica à vontade, Pai. Fala o que tu bem quiser, Senhor. Fala como tu bem queres, Pai. Transforma, Senhor, essa vida. Transforma esse ambiente, Senhor. Meu Deus, nós pedimos que o peso da tua glória venha sobre nós nesse momento, Senhor. Que nós possamos se aprofundar, Pai. Que nós possamos mergulhar, Senhor, em águas mais profundas, Senhor. Até que não reste, Senhor, mais nenhum espaço sobre nossas cabeças, ó Pai. Queremos se imergir, queremos mergulhar em Ti. Fica à vontade, Senhor, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, senta glorificando ao Senhor. Deus é fiel.
Deus é fiel. Deus é fiel. Como essa frase se tornou um clichê em nosso meio. Como nós não damos a devida importância. Deus, ele tem as formas e os meios dele trabalhar. Eu sempre vou iniciar falando sobre as formas e os meios do Senhor trabalhar. Porque às vezes o que nós pedimos e o que nós estamos precisando já está liberado nos céus. Mas cabe a nós deixar com que a roupa de Jesus nos vista. Cabe a nós se encaixarmos. Eu ouvi um pregador falando um dia que a presença do Senhor, ele é como uma luva. Sabe como uma luva se encaixa em uma mão? É o jeito que ele vem e nos veste, é o jeito que ele vem e nos cobre, é o jeito que ele vem e nos guarda. Quando você entende isso, você busca essa presença. Quando você entende isso, você anseia. Você quer isso mais do que tudo. E o que eu tenho entendido esses dias é que não tem mais como nós mudarmos o Brasil através de meios políticos, através de projetos e programas sociais. Não tem como nós mudarmos o Brasil através de filosofias, através de técnicas humanas, através de coach. É só através da presença do Espírito Santo. É só o Espírito de Deus que pode mudar essa nação. É só o Espírito de Deus que pode transformar essa nação. Então, para onde é que nós iremos? A religião não pode mudar a nação. Homens bem intencionados não pode mudar a nação. É só o poder do Espírito Santo. É só o poder do Espírito Santo. E nós precisamos ser movidos por esse Espírito para nós conseguirmos mover a nação. Talvez você ache que você está numa cidade pequena. Talvez você ache que você está num lugar esquecido. E o que você faz não interfere em nada lá em Brasília. Não interfere em nada na Europa. Não interfere em nada nos Estados Unidos. Mas você pensa muito pequeno. Porque a Bíblia diz que a terra geme e sofre esperando a revelação dos filhos de Deus. Quando você olha para Jerusalém, quando você olha para Israel, você vê homens criados desde sua infância, aprendendo o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aprendendo sobre o Pentateuco, aprendendo sobre as histórias, sobre os milagres. Aqueles homens são descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aqueles homens movimentaram coisas gigantescas, ouviram e viram milagres grandes. Mas no momento que Deus precisa falar com aquela nação, Deus direciona o olhar dele para Tisbita. Acha um profeta lá chamado Elias e diz: Elias, vai até o rei e libera uma palavra. Por que isso? Porque Deus não tem problema com lugares geográficos. Deus não tem problema com geografia. Deus colocou, o Espírito levou Jesus para o deserto, e Satanás foi perseguir Jesus dentro do deserto. Jesus não estava naquele momento de frente a uma tribuna pregando para milhares de pessoas, não. Ele estava sozinho na intimidade com Deus, em um propósito. E Satanás foi lá, porque Satanás sabia o que ele estava movendo no deserto era muito maior do que Caifás, era muito maior do que Anás ou os líderes daquela época estavam falando para milhares de pessoas. Ou seja, o que você faz no secreto é muito mais importante do que você oferece no público. Tem alguém que precisa entender isso aqui. Alguém precisa entender o que está sendo liberado aqui. Você precisa se fortalecer é no secreto. Tem um livro que a frase dele me impactou muito grande. O conteúdo não é tão interessante quanto aquela capa. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você quando ninguém está olhando? Quando ninguém pode te aplaudir ou ninguém pode te criticar. Só você e Deus e os demônios. Porque você nunca está só quando nós falamos do mundo espiritual.
No mundo físico você pode estar só sim, mas no mundo espiritual não. Existe uma guerra constante, existe uma batalha constante. Você foi inserido em um mundo onde existe demônios caídos. Você foi inserido em um mundo onde o maligno já estava residindo. Então o Senhor te coloca no meio disso aqui e diz bem assim: olha, é a minha intimidade que vai te sustentar, é a minha intimidade que vai te fazer um vencedor, é a minha intimidade que vai liberar um poder para você destruir qualquer espírito das trevas. Não importa se ele é um Exu Caveira ou se ele é o Lúcifer, o que importa é o que eu coloquei dentro de você, é a minha intimidade. Então o que é que Satanás ele faz? Ele só precisa te manter ocupado para que você não tenha intimidade com o Todo-Poderoso. Ele só precisa te manter ocupado para que você não tenha relacionamento. Satanás ele vai te manter ocupado através de duas coisas: ou através do entretenimento, que é através das redes sociais, através de televisão, através de esporte, através de conversas paralelas, através de coisas que não edificam, ou através de problemas. O problema deixa o crente ocupado. O crente inexperiente, ele tenta resolver as coisas sempre com a força do braço dele. Aí quando não tem mais saída, ele diz: olha, eu lembro que Jesus lançou uma promessa na minha vida. Quando não tem mais jeito, ele diz: talvez se eu me posicionar, Deus me tira dessa situação. Ou seja, o crente inexperiente, ele age por situação, não por propósito. Davi, ele diz bem assim: uma coisa eu peço ao Senhor. Quando você entender que você precisa de uma coisa, de intimidade, não de várias coisas, não de muitas coisas, e que você na verdade não precisa de uma coisa, você precisa de um propósito, você vai entender qual é a força da sua oração. Você vai entender qual é a força de Deus ter te criado. Você vai entender porque o Senhor te inseriu nessa família, porque o Senhor te inseriu nesse tempo. Porque eu sempre vou dizer isso. E lá no livro de Atos está escrito que Deus escolheu o tempo, o lugar e as pessoas para você viver. Deus podia ter te escolhido lá no tempo do Egito. Deus poderia ter te escolhido no tempo da Babilônia. Deus poderia ter te escolhido para você nascer no tempo que Jesus veio à terra. Mas não, Ele te preparou, Ele te guardou e disse bem assim: olha, lá no século 21 eu vou liberar você, porque Jesus já veio, os meus profetas já vieram, mas você agora vai estar reinando com Jesus dentro de você. Você é mais que vencedor. Você foi inserido para algo maior, para um propósito muito maior. E quando eu libero essas palavras, não se perca qual é o meu propósito maior. Não queira saber o seu propósito sem antes você entender a sua intimidade com Deus, sem antes você conhecer o dono do propósito. Não tenha ansiedade, não tenha desejo de fazer a obra antes de conhecer o Criador, de conhecer verdadeiramente, não apenas porque está escrito na Bíblia, não apenas porque você ouviu uma pregação, mas porque você ouviu a voz dele, porque você viu a glória dele, porque você ama Ele, porque você quer estar com Ele. Quando você entende isso, você não vai ter medo da prisão como Paulo não tinha. Quando você entender isso, você não vai ter medo de ser crucificado como Pedro foi crucificado. Quando você entender isso, você não vai ter medo da ilha de Patmos. Quando você entender isso, você não vai ter medo de confrontar Acabe. Você não vai ter medo de confrontar o faraó. Você não vai ter medo de confrontar o rei Zedequias. Você não vai ter medo de confrontar ninguém, porque você sabe quem é que te mandou. Você sabe com quem você tem um relacionamento. Mas quando você não entende isso, uma cara feia vai te parar. Quando você não entende isso, você vai ter um espírito de vitimismo maior do que o amor por Deus. Tem alguém aqui comigo? Vamos exercer a função de profeta nesse momento? Pergunta pelo menos para 3 pessoas: o que foi que te parou? Olha assim mesmo, você que com aquele olhar penetrante. Ei,
Não, não, pastor, voltei a vir à igreja. Sua missão e seu propósito nunca foi vir à igreja. Sua missão e seu propósito nunca foi vir à igreja. Mas a igreja é um termômetro de como você está dando resposta no interior. Vir à igreja é um termômetro de como você está espiritualmente. Porque Davi, quando ele entendeu, ele disse: o meu prazer é estar todos os dias na casa do Senhor. Ele disse que era melhor estar um dia na presença de Deus do que todos os dias em qualquer outro lugar. Quando você entende isso, você anseia por esse tempo aqui. Você quer isso mais do que tudo, não importa o nível de cansaço. Porque aquele que não está disposto a cumprir o seu propósito, a primeira coisa que ele quer é tirar suas responsabilidades. Mas se você sair da sua responsabilidade, não anula as consequências da desobediência. Você tem que entender que você está inserido em uma guerra espiritual. E no meio de uma guerra, você guardar o armamento e o preparo que o general te deu durante toda a vida para aquele dia, não vai anular de você ser atingido. Tem alguém entendendo? Deus chama Ezequiel e chama ele para um vale. Vou falar mais uma vez. Deus chama Ezequiel e leva ele para um vale. Porque Deus não escolheu Daniel para o vale. Deus não escolheu Ananias, Azarias e o outro irmão. Mas Ele escolheu Ezequiel, Ele chamou Ezequiel. Deus, Ele chamou você para o vale. Deus não chamou seu irmão da direita nem seu irmão da esquerda. Ele chamou você para o vale. Então não adianta você querer levar outras pessoas que Deus não direcionou para o vale. Você vai ter que entrar no vale sozinho. Porque o Deus que levou Ezequiel para o vale também deu uma visão para Ezequiel. Quando Deus falou assim: Ezequiel, eu quero que você ande pelo vale, Deus não perguntou como era que Ezequiel estava, não perguntou como é que ele estava emocionalmente, não perguntou se ele estava triste porque a esposa dele morreu. A esposa de Ezequiel morreu e Deus falou assim: Ezequiel, eu não quero que você derrame uma lágrima. Nem sofreu pó, Senhor? Não. Então não adianta você querer que outras pessoas provem a lealdade dele para com você, sofrendo e sentindo a sua dor. Porque o que Deus pediu talvez seja algo específico para você. E isso não quer dizer que as pessoas não são leais porque não entrou no vale com você. Porque quem pediu o crescimento foi você. Quem pediu para ser uma resposta foi você. Quem pediu a edificação, a transformação, a cura na sua casa foi você. O plano e o propósito era dele. Ele te mostrou um pouco, você se apaixonou, disse: é isso que eu quero, é isso que você quer? Então peraí que eu vou te lapidar. Peraí que eu vou te levar para um lugar de amadurecimento. Peraí que eu vou te levar para um lugar onde o cenário ele é caótico, onde o cenário ele não é atraente, onde o cenário ele é desesperador. Quando Ezequiel ele chega naquele vale, ele só vê ossos, ele só sente o cheiro da morte, ele sente o cheiro da tribulação. Tem alguém entendendo? Ah, Deus, eu vou desistir. Eu vou parar de orar. Aquele menino, aquela menina só fica atribulado cada vez mais que eu oro. Só pior, eu não consigo encontrar um lugar onde eu me encaixe. Mas a pergunta que eu fiz, eu continuo. Se você desistir, você vai para onde? Se só Jesus tem as palavras da vida eterna. Se só Ele tem um pão da vida. O problema é que quando você desiste,
Você só não desiste. Você está dizendo que agora você não está mais de acordo com a ideia de Deus. Você não está mais de acordo com a ordem dele. E você está se fazendo inimigo de Deus. Então agora você só não desistiu. Você também é inimigo de Deus. É inimigo do propósito. Não é só desistir. Não dá mais. Não nesse tempo que nós estamos vivendo. Não para o lugar onde Ele nos trouxe. Um lugar de maturidade. Um lugar de combate. Um lugar de guerra. Tem alguém aqui comigo? Deixa Deus te conduzir esses dias. Deixa Ele te conduzir para lugares mais profundos. Tem dias que você está num vale que tudo que você quer é só um abraço. Aí aquele irmão que sempre te abraça, naquele dia nem ele te abraçou. Sabe por quê? Porque às vezes aquele irmão também ele está passando dentro de um vale que é diferente do seu vale. E o mesmo abraço que você está precisando, ele também está precisando. Porque quando Deus ele leva Ezequiel para o vale, Ele está tirando a dependência de Ezequiel a outras pessoas. Você tem que entender que de pessoas você só pode precisar, mas você não pode depender delas. Você pode precisar de pessoas, mas você não pode depender delas. Você tem que aprender a depender do Senhor. Imagina que loucura, Ezequiel chamando alguém e dizendo bem assim: meu irmão, você está vendo aqui? Não, o quê? Esses ossos, esse é o nosso exército. Você está maluco, Ezequiel? Você está doido, você está vairado. Não, mas Deus me disse. Ezequiel, só tem ossos aí. Sabe por quê? Quando Deus ele te pede, quando Deus te promete algo, Ele prometeu a você e Ele pediu a você. Então o milagre vai acontecer através da sua voz. O milagre vai acontecer através de você. Basta você acreditar, basta você crer, basta você colocar o seu coração, a sua mente, a sua alma, o seu espírito, tudo. Coloca tudo. Não dá para colocar só o pé e saber o que é que vai dar. Não dá para você apenas apostar algo ali e saber o que vai dar. Porque esses dias Deus está chamando você para águas profundas. Ele está chamando você para águas profundas. É você que Ele quer. Só que eu vou confessar uma coisa para você que você tem medo de assumir. Você na verdade tem medo dessa intimidade. Você tem medo de ser tratado como um adulto diante da glória de Deus. Porque Satanás ministrou na sua mente durante anos que você é pequeno, que você não é ninguém, que você não vai conseguir. E quando o Senhor vem revelar sua identidade, você não acredita no Senhor, porque Satanás ele passou anos da vida, na sua vida, gastou tempo influenciando você, dizendo que você é um perdedor. E ele vai lá e lembra dos seus pais, que talvez não conseguiu nada grandioso. Talvez ele lembra de pessoas, familiares seus, lembra de amigos que tentaram, lembra de pessoas. E seu histórico, quando você olha, foi todo negativado. Quando você puxa suas referências, ninguém conseguiu. Mas Deus não escolheu eles. Se Deus escolheu eles, eles não quiseram dar a resposta que Deus pediu a ele. Então não seja influenciado pela geração que deu errado. Não seja influenciado pelos que não conseguiram. Acredite naquele que te chamou. Acredite naquele que te colocou no vale. Acredita naquele que diz que vai levantar um exército para poder batalhar com você. Vai levantar um exército para poder livrar Israel. Vai levantar um exército para poder curar uma nação. Você tem que desconfigurar o que foi que lançaram sobre você. Talvez você teve 10 amigos na sua vida e 9 falaram que daria errado e um disse que daria certo. Só que os 9 te abandonaram e aquele um permanece com você até hoje. Mas você prefere acreditar nos 9 que partiram dizendo que você não era ninguém. E alguém que está acreditando, alguém que está dizendo: não, avance, não, vai dar certo. Não, olha, vai dar certo sim.
Não rejeite a voz profética dos seus pais. Não rejeite a voz profética das pessoas que Deus tem colocado para cruzar o seu caminho, para dizer que a página virou, para dizer que um novo dia está chegando, para dizer que o tempo de transformação, para dizer que o tempo de cura, para dizer que o tempo da manifestação da glória de Deus chegou. Dizendo que vai dar errado e torcendo já tem muitos. Você não precisa depender desses. Você não precisa acreditar nesses. Você precisa confiar no Senhor. Você não viveu o melhor de Deus ainda. Você não viveu o melhor de Deus ainda. Não importa quão foi bom a experiência que você teve, mas ainda não foi o melhor de Deus para a sua vida. Ainda não foi o melhor de Deus para a sua vida. Busque nele, esteja nele, mergulhe nele. É isso que você precisa, não é nada mais. As outras coisas são passageiras, são triviais. Não se assuste com o ambiente. Não se assuste com o cenário. Pode até ter cheiro da morte, mas quando tem uma voz profética, o ambiente ele ouve a voz profética. O ambiente ele respeita a voz profética, porque existe uma profecia sobre você. Existe uma profecia sobre você. Existe uma profecia sobre você. A terra geme e sofre esperando a revelação dos filhos de Deus. Quando a terra estiver gemendo, quando a terra estiver sofrendo e você se revelar, aí sim vai vir a cura, aí sim vai vir a transformação, aí sim vai vir dias de glória. Tem pessoas que vão ser transformadas só quando você abrir a boca. Tem pessoas que só vai conseguir dobrar o joelho diante de Deus só quando ouvir você falando. Você não vai precisar estar com o microfone. Você só vai precisar amar essas pessoas. Você não vai gastar tanto tempo. Talvez tem pessoas que você está pregando há mais de 20 anos, 30 anos para ela, e nada dela submeter aquilo que Deus tem na vida dela. Porque até agora você tentou apenas com a força do seu braço. Mas no dia que você entender que você precisa mover no reino espiritual, no mundo espiritual, no âmbito espiritual, você vai ver o que vai ser transformação naquela casa. O problema é que você tem fugido do lugar de maturidade. Você tem fugido do lugar de lapidação. Você anda em círculo. E você vai lá e acaba querendo colocar pessoas na batalha que só é sua. Eu não tenho lealdade com ninguém quer lutar a minha guerra. O pedido foi de quem? Talvez o pedido às vezes não é nem seu, mas foi ele que te escolheu. Jesus ele fala aqui no capítulo que nós lemos, que ninguém foi a Jesus, mas foi Deus que entregou eles a Jesus. Foi Deus que derramou um pouquinho da gota do amor dele. Você acha que
foi você que apenas quis Jesus. Você não vale nada. Foi Ele que te amou primeiro. Foi Ele que te buscou primeiro. Foi Ele que foi lá te buscar. Foi Ele que derramou a gotinha do amor. E você disse: é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu preciso. Quando Deus traz Ezequiel para o vale, Ele não pede para Ezequiel criticar. Ele não pede para Ezequiel falar o que ele estava achando, o que ele estava sentindo. Ele apenas olha para Ezequiel, pergunta o que Ezequiel está vendo. E ele vai lá e fala: Ezequiel, você crê que esses ossos podem ainda ser vividos? Você crê que pode haver vida nesse cenário de morte? Ezequiel, ele falou: só tu sabe, Senhor. Só tu sabe, Senhor. Só tu sabe, Senhor. Eu não sei o que Ezequiel já tinha passado até ali, mas eu sei que Ezequiel foi alguém que estava atemporal, alguém que estava à frente do tempo dele. Alguém que já tinha vivido coisas impressionantes, ele já tinha recebido visões, ele já tinha visto coisas assim impressionantes da parte de Deus. Você está à frente da sua geração e você acha que você vai viver como a sua geração, você vai sofrer como pessoas que estão à frente da sua geração. Porque você já conseguiu dar a resposta que outras pessoas não quiseram dar. E talvez você errou depois de ter dado essas respostas. Mas isso não diminui a visão que você teve diante de Deus. Eu quero orar com vocês.